Olá, amigos. É sempre uma satisfação muito grande estarmos aqui para juntos podemos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e os ensinamentos de Jesus. E como sempre fazemos quando iniciamos uma tarefa na Casa Espírita, nós vamos fazer uma pequena prece para que a gente possa estabilizar e harmonizar o ambiente fluídico do nosso trabalho. Então eu convido a todos para que elevemos os pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e aos bons espíritos, desejando que eles possam estar conosco nesse momento, nos inspirando, nos auxiliando na condução dessa tarefa, e que da mesma forma todos aqueles que nos acompanham nesse instante possam também entender de uma forma adequada e tranquila os ensinamentos que serão aqui apresentados. Muita paz e harmonia a todos. Então, hoje, na nossa preleção, nós vamos dar continuidade aos ensinos do estudo do Evangelho, nos dedicando ao capítulo 20, aos itens 1, 2, 3 e 5, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. Essa expressão, os trabalhadores da última hora, é uma referência a uma parábola encontrada lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Só para a gente lembrar, foram 4 os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nessa parábola, então, contada por Mateus, o proprietário de uma vinha saiu de madrugada para contratar trabalhadores. Então ele saiu bem cedinho e começou a contratar. Saiu novamente na 3ª hora. É bom lembrar que o tempo naquele momento era contado a partir das 6 horas da manhã. O dia era contado a partir das 6 horas da manhã. Então ele saiu às 6 horas, saiu depois na 3ª hora, que era às 9, saiu depois ao meio-dia, que era a 6ª hora, e depois às 15, já no meio da tarde, ele saiu novamente para contratar. E em todos esses eventos ele foi convidando as pessoas que estavam disponíveis. E finalmente, algumas pessoas foram contratadas na 10ª hora, ou seja, nas 16 horas, às 4 horas da tarde, quase no final do dia de trabalho. No entanto, ao final do dia, o senhor da vinha chamou todos os trabalhadores e fez que eles recebessem o mesmo valor de pagamento, independente do tempo em que eles trabalharam na vinha. Alguns que foram contratados logo cedo ficaram indignados com essa igualdade de pagamento, porque eles entendiam que mereciam um salário maior, já que os últimos trabalharam bem pouquinho, somente 1 hora. Mas o dono da vinha explicou que ele tinha cumprido aquilo que combinara com cada um deles, que pagou o que tinha prometido pagar, de acordo com o que eles haviam combinado. Já para aqueles que vieram por último, ele resolveu pagar a quantia que entendia ser justa, de acordo com a sua consciência, e que isso nada tinha afetado o que eles haviam combinado com os primeiros trabalhadores, pois entendia que cabia somente a ele decidir o que deveria fazer com o seu dinheiro. Essa parábola, então, ela pode ser interpretada de várias maneiras. Uma delas é considerar que o proprietário da vinha representa Deus, e os trabalhadores simbolizam as pessoas que são chamadas para cumprir os seus propósitos na Terra. E esse convite acaba vindo em momentos diferentes das suas vidas. A vinha representa a nossa vida,
composta por várias existências, e a cada jornada nos encontramos em diferentes estágios dessa caminhada, que na parábola pode ser representada por um dia de trabalho. O pagamento igual para todos pode representar a igualdade de oportunidades e recompensas espirituais que Deus oferece a todas as pessoas, independente de quando elas começaram a sua jornada espiritual. Ou seja, não importa a que hora chegue, a pessoa receberá o pagamento igual aos que chegaram no início do trabalho. Observando então essa parábola do ponto de vista estritamente material, o empregador é muito injusto, porque paga igualmente para tempos diferentes de trabalho. Então, essa não deve ser a interpretação correta para esse ensinamento de Jesus, porque Jesus não ia ensinar algo, que fosse errado. Do ponto de vista espiritual, entretanto, a parábola está perfeita, porque se baseia na premissa de que o reino de Deus não é deste mundo. Então, os critérios para a avaliação serão outros. Quais seriam, então, as condições que deve ter um bom trabalhador para que ele realize corretamente a sua tarefa? A condição é ter a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço em fazer bem feito todo o trabalho que assumiram. O mercenário, ele trabalha somente pelo dinheiro, que é o seu único interesse. Para ele, o trabalho só tem um sentido, se ele for bem remunerado. E em qualquer atividade, sempre irão existir os escravos do dinheiro e os operários do progresso. A parábola mostra que não há muita importância na quantidade do trabalho, mas sim na qualidade e na permanência do trabalhador até o fim da atividade. Aqueles que estiveram no trabalho desde a manhã até o final do dia não mereceram maior salário que os demais, que trabalharam apenas 1 hora, porque a qualidade do trabalho de ambos pode ter sido muito diferente. Aqueles que chegaram por último tiveram o direito ao salário, mas para isso foi preciso que eles tivessem permanecido na praça o dia inteiro, se colocando à disposição do Senhor que os iria contratar. E depois disso, foi preciso que eles trabalhassem com dedicação, com afinco, se destacando aos olhos do Senhor da vinha. É importante também que não tenha sido a preguiça e a má vontade o motivo pelo atraso que eles tiveram na sua contratação. Esse trabalhador teve o direito ao salário porque desde o início do dia ele ficou lá aguardando pacientemente para ser contratado. E provavelmente, se tivessem sido chamados no início, iriam produzir muito mais do que os outros produziram. Será que não foi esse o motivo que fez com que o senhor da vinha resolvesse pagar o mesmo salário para todos? Ou seja, uma dedicação diferente no modo de trabalhar? E quanto de nós, em situação de carência, de necessidade, de dor, de medo, não perdem a paciência e acabam praticando ações erradas, blasfemando contra Deus e perturbando as suas famílias com os seus descontroles que sempre acontecem? Nós, espíritas, podemos bem ser comparados aos trabalhadores da parábola. Muitos de nós andam por aí sem estudo, sem a prática, sem uma orientação, fazendo obras sem importância e, ao mesmo tempo, abandonando os seus compromissos pessoais e os seus deveres para as suas famílias e para com a sociedade. No processo reencarnatório, uns chegam mais cedo, outros um pouco mais tarde,
Mas pode ser que há muito tempo o Senhor nos chamasse para a sua vinha, sem que mostrássemos interesse nenhum para entrar nela. Agora que o interesse chegou, vamos trabalhar mais do que aqueles que chegaram antes. E assim, como na parábola, merecer do Senhor da vinha aquele pagamento igualitário, aquele pagamento justo. A gente pode também interpretar essa parábola de uma outra maneira, que é a explicação que nos fez o Espírito de verdade nos esclarecimentos desse capítulo. Na sua explicação, os trabalhadores que chegaram na primeira hora podem ser os profetas. Aqueles que vieram antes, de Jesus, que vieram transmitir as mensagens. Ele está falando de Moisés e todos os outros que iniciaram as etapas do progresso da humanidade. Esse progresso continuou através dos séculos, por aqueles mártires, os apóstolos, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos que bem entenderam a filosofia espírita e o Evangelho de Jesus. Nós, que por último viemos, vamos receber, pela qualidade das nossas ações, a mesma recompensa que receberão aqueles que antes chegaram. Mas para isso, o nosso trabalho merece essa consideração. Ou seja, vale lembrar, se aproveitarmos o trabalho intelectual dos que chegaram antes. Porque os trabalhos humanos, eles nunca acontecem isoladamente. Eles são coletivos e a Deus agrada que exista essa solidariedade, em que uns compartilhem os conhecimentos com os outros. Aliás, muitos que iniciaram os trabalhos revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a sua tarefa, que começaram anteriormente e não a finalizaram ainda. E essa é uma das belezas da reencarnação, que permite que a gente, quando finaliza um trabalho, mas ele não está ainda concluído, a gente possa, numa existência futura, voltar a essa tarefa e concluir aquilo que não foi feito da maneira que deveria ter sido por uma série de situações, de problemas, dos motivos que forem. Esses já encontraram mais esclarecidos as situações, mais adiantados os trabalhos no topo do edifício do conhecimento, e eles receberão o salário proporcional ao valor da obra que tiver realizado. O tempo da renovação se aproxima, e melhores serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, trabalhado com desinteresse e sem outro desejo, senão o da fraterna caridade. Suas recompensas serão pagas, então, com acréscimo, e em valor muito maior do que eles estão esperando. Podemos usar essa parábola também como reflexão, para verificar como está o nosso tempo em relação às obrigações que nós temos. Mas devemos dispor para as coisas espirituais o tempo que não interfira nas nossas obrigações com os nossos compromissos diários. E todos nós temos compromisso com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com os afazeres, com a família e com a sociedade. Só que o menor tempo que a gente vai dedicar tem que ter a mesma qualidade que teve o tempo dos trabalhadores da última hora que nós vimos nessa parábola. Então é sempre bom a gente não deixar de entender que o tempo que devemos disponibilizar às coisas espirituais, ele tem que ser sempre levado em consideração com o tempo que precisamos para as nossas obrigações. Senão a gente vai avançar de um lado e ficar atrasado no outro. Precisamos encontrar um equilíbrio para que um não atrapalhe as atividades e obrigações do outro. Resumindo, então, o que nós já estudamos.
Essa parábola pode ser interpretada como uma lição sobre a justiça divina e a igualdade espiritual. O salário pago a todos os trabalhadores representa a recompensa espiritual, que é a mesma para todos, independente de quando eles se iniciaram no caminho da verdade e da virtude. Essa interpretação enfatiza a ideia de que Deus é sempre misericordioso e está disposto a aceitar aqueles que desejam começar, mesmo que seja na última hora das suas vidas, agora na existência atual. Portanto, a mensagem espiritual que fica nesse nosso encontro é a da igualdade das oportunidades e de que nunca é tarde demais para se buscar o entendimento e o conhecimento, bem como a prática da caridade. E que essa é a melhor maneira para se tornar um bom trabalhador na vinha do Senhor. É muito rico esse capítulo do Evangelho. Ele permite que a gente interprete de uma forma muito saudável tudo aquilo que Jesus colocou, às vezes de uma forma não tão clara. Fica então o nosso convite sincero para que, quando pudermos, possamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e abrir lá no capítulo 20 e verificar se a gente consegue encontrar um outro entendimento para essa mensagem tão importante que foi transmitida por Jesus. Então a gente vai finalizando aqui a nossa preleção de hoje, mas eu gostaria para que nessa finalização a gente pudesse fazer uma vibração. A vibração é um momento único em que a gente pode doar sentimentos. A gente pode compartilhar aquilo de bom que a gente tem no nosso coração com aqueles que mais precisam. Então eu convido a todos para que a gente possa nos acomodar o mais confortavelmente possível que pudermos nesse momento e que, com os pensamentos elevados a Deus e a Jesus, a gente pode direcionar esses pensamentos e a nossa vontade, inicialmente, para aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, seja ela qual for. E quantos exemplos a gente não tem de pessoas que estão abandonadas, que estão desenganadas, passando por problemas de saúde, problemas de desemprego, perda de entes queridos, uma série de outras complicações. Que a gente possa, então, agora, nesse instante, desejar profundamente que todas essas pessoas possam ser auxiliadas pela espiritualidade amiga, que possa chegar até elas os nossos sinceros desejos de paz, de harmonia, de saúde, de alegria, de benevolência, de tolerância, de todos os sentimentos fraternos, para que rapidamente ela consiga sair dessa dificuldade, se for possível, ou que tudo isso possa servir de fortalecimento para que ela consiga passar com sabedoria, com dignidade, essas duras provas que a vida sempre colocam na nossa frente. Vibremos também, em particular nesse momento, pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, desejando profundamente que haja harmonia no nosso lar, que haja paz, tolerância, que cada um dos nossos entes queridos possam também, nesse momento, receber o nosso abraço fraterno, desejando paz e harmonia, e que a gente possa aproveitar na maior sabedoria possível essa oportunidade de convivência
que a família oferece. São oportunidades únicas de relacionamento que a gente vai poder perpetuar para toda a eternidade. Muita paz, muita harmonia para todos os nossos familiares. E por fim, nós vamos vibrar pedindo para que a espiritualidade amiga possa sempre estar ao nosso lado, amparando a cada um de nós, principalmente nos momentos das nossas decisões, que a gente possa ter harmonia de buscar a melhor escolha, que a gente possa ter ouvidos para ouvir a espiritualidade amiga quando ela nos influenciar positivamente para que a gente possa tomar as melhores decisões nos nossos dia a dia. E para encerrar, desejamos sempre que Jesus, com a sua bondade infinita, possa se fazer presente no coração de cada um de nós, em todos os dias da nossa vida. Gratidão a todos. Dessa forma, então, a gente vai finalizar os trabalhos dessa preleção, esse nosso encontro que sempre é muito fraterno para todos nós e que nos agrada muito participar dele. O nosso desejo sincero de paz e harmonia e até a próxima oportunidade, onde poderemos nos encontrar novamente e estudar um pouquinho mais juntos os ensinamentos de Jesus.